Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Bueno de Moraes e o título da minha apresentação é Aplicações e Métodos de Ressonância Magnética Nuclear de Estado Sólido em Alta e Baixa Resolução. Bom, vocês estão me vendo aqui, né? Eu sou professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais, né? no campus em Belo Horizonte, e eu gostaria de começar agradecendo a organização da UREM, né, por ter me convidado para dar esse seminário. Minhas linhas de pesquisa se concentram tanto na ressonância magnética nuclear de alta resolução, né, quanto em sistemas de ressonância magnética de baixa resolução, que são equipamentos mais simples, né, em termos da eletrônica ou campo magnético, né, que a gente utiliza, e focados, né, no desenvolvimento de soluções tecnológicas, principalmente para a indústria. Tá? Nessa área. Na parte de RMN de alta resolução, então realmente em problemas mais fundamentais, na caracterização de materiais. Né? E nessa minha apresentação, eu queria focar um pouco em discutir os princípios fundamentais na análise de materiais no estado sólido, tanto nos sistemas de baixo campo, quanto nos sistemas de alta resolução. No estudo de materiais, as propriedades macroscópicas, como as propriedades mecânicas, elétricas, ópticas, térmicas de um determinado material, como por exemplo uma célula solar à base de um polímero orgânico, essas propriedades têm uma correlação direta com a estrutura, morfologia e a dinâmica molecular desses sistemas. E dentre todas as espectroscopias, né, a ressonância magnética nuclear é uma técnica muito poderosa, apresentando uma gama de possibilidades de análise muito grande. Né? Aqui vale destacar então que a ressonância magnética nuclear de alta resolução, que você usa esses equipamentos com alto campo, né, alta intensidade de campo magnético, alta homogeneidade, portanto você consegue informação a nível da estrutura atômica desse sistema. Né? Nós temos também equipamentos, né, espectrômetros de ressonância magnética nuclear de baixa resolução, que são eletrônicas simplificadas, né? Você tem um ímã permanente para gerar o seu campo externo aqui, tendo um custo de manutenção então bem mais reduzido que os de alta resolução, porém, claramente, ele não consegue informação a nível da estrutura atômica, mas você tem uma informação no nível mais mesoscópico do seu sistema. Né? Por exemplo, em polímeros de uma região mais cristalina, para uma diferenças para uma região mais amorfa, né? Porosidade. Nós temos também técnicas de ressonância magnética nuclear para geração de imagens em hospitais. Né? E todos esses equipamentos, então, eles partem do mesmo princípio físico, que é da observação das interações envolvidas no spin nuclear desse nosso sistema. Fundamentalmente, então, as interações do spin nuclear são descritas pela Hamiltoniana do spin nuclear, né, onde essas duas primeiras são as interações externas, né, devido à interação Z-ímã, então com o campo magnético externo aplicado na nossa amostra, e aqui a interação da radiofrequência, né, dos pulsos que a gente aplica na nossa amostra. Né? E essas são as interações internas do sistema, devido aos campos locais. Então, nós temos a interação direta entre os spins nucleares, né, que são a interação de polo. Nós temos a interação do deslocamento químico, então, que se dá pelo spin nuclear com a nuvem eletrônica do seu ambiente, né, o seu ambiente químico. Nós temos a interação do acoplamento escalar J, que se dá entre spins nucleares vizinhos através dos elétrons da ligação, né? E nós temos a Hamiltoniana da interação quadrupolar, né? Quando a gente tem spins maior do que meio. Eu vou começar então discutindo técnicas de RMN de baixa resolução, onde essencialmente a gente não tem resolução para diferenciar os diferentes hidrogênios, né, num determinado sistema nosso, a gente está numa situação como essa, e as interações do nosso sistema são dominadas pelo efeito Zeeman, radiofrequência, e a interação direta entre os dipolos, né, a interação dipolar. Então, nós podemos descrever o nosso sinal FID observado no RMN de baixo campo através do formalismo de Anderson-Weiss, né, que assume um determinado intensidade média para o acoplamento dipolar
desse nosso sistema, pelo M2 aqui, e relaciona o sinal feed com os tempos de correlação desse nosso sistema. De modo que, então, que quando ele tem alta mobilidade, né, os nossos sistemas estão com alta mobilidade, eles vão ter um comportamento exponencial, típico de líquidos, que a gente conhece, né? E quando a gente está numa dinâmica lenta, né, num sistema mais sólido, a gente vai ter um comportamento, né, no formato mais de uma gaussiana aqui. E a gente consegue estudar, então, essa situação intermediária, como, por exemplo, quando a gente fornece energia térmica para um determinado sólido e a gente consegue observar, né, uma região cristalina se tornando uma região amorfa, conforme a variação do sinal feed que a gente adquire nos nossos equipamentos. Então, tipicamente, um sinal feed, após um pulso simples, né, um pulso de 90 graus, a gente observa uma região com um decaimento muito curto, que vem dessas regiões cristalinas do nosso material, onde o sistema está mais rígido, e um decaimento mais longo, né, que corresponde às regiões mais amorfas desse nosso sistema. Dessa forma, então, o nosso sinal feed adquirido, ele tem a cara como apresentado aqui, e realizando um fitting desse sinal, né, com uma expressão desse tipo, a gente consegue encontrar a fração de componentes rígidas do nosso sistema, que tem esse decaimento rápido, e a fração de componentes mais móveis, né, que estão relacionadas aqui com as componentes desse nosso sistema sólido, que tem uma maior mobilidade, e aqui a região mais cristalina relacionada com os segmentos rígidos. Tá? E uma grande dificuldade, então, que nós encontramos nos espectrômetros de baixo campo é superar a questão do tempo morto dos equipamentos. Porque, tipicamente, tem um tempo, né, que a gente perde na aquisição do sinal, que varia de 5 a 30 microsegundos, dependendo do sistema, e que cai na mesma faixa de tempo desses decaimentos das componentes rígidas. Então, você acaba perdendo informação do sistema. De modo que a gente precisa usar algumas técnicas para superar isso. E assim, a estratégia mais importante que a gente utiliza é a Magic Sandwich Echo, né? Que é uma sequência de pulso que vocês estão observando nessa figura aqui, né? Na letra B, que é o seguinte. Então, o nosso problema é que se você aplica um pulso simples, você perde a aquisição desse intervalo de tempo aqui do tempo morto, então você perde essa informação, né? O seu feed não fica completo. Quando a gente aplica a Magic Sandwich Echo, que são todos esses pulsos, né, com uma determinada tabela de fases, a gente consegue refocalizar o acoplamento dipolar, né, gerando esse eco aqui nessa posição, de modo que você supera, então, o problema do tempo morto, e a partir desse ponto consegue adquirir o seu feed praticamente completo, tá? Possibilitando, então, assim, uma determinação boa, né, da fração móvel e fração rígida que a gente tem nesse nosso sistema. Então, existe uma gama enorme de técnicas para ser utilizados, né, no baixo campo, com medidas de tempos de relaxação, T1, T2, né, as técnicas com Magic Sandwich Echo, difusão de spin, métodos bidimensionais, mas eu queria destacar realmente a MSE, porque ela tem muita importância na análise desses sistemas sólidos. Então, uma grande gama de técnicas se baseia na ideia de que os tempos de relaxação T1 e T2 eles são sensíveis às dinâmicas das cadeias moleculares de um determinado sistema, né? E com isso você tem uma indicação das mudanças de viscosidade, do enrijecimento do sistema. Né? Mas eu queria destacar aqui com vocês a técnica DF-MSE-FEED, né? Que eu trabalhei junto com o professor Eduardo Ribeiro de Azevedo, lá no Instituto de Física de São Carlos. Né? Que é uma técnica muito interessante que você tem aqui no começo da sequência de pulsos um filtro dipolar, certo? Que a gente aplica e você consegue, dependendo do tempo, filtrar determinados tempos de correlação do sistema. E após isso você aplica então uma Magic Sandwich Echo para refocalizar o sinal do acoplamento dipolar que você tem e detectar então a intensidade do sinal feed aqui. Tá? Essa técnica se mostra muito interessante porque ela te permite estudar transições dinâmicas, né,
de um determinado sistema molecular. Então, pensa nesse polímero, um polímero que em baixíssima temperatura ele está totalmente rígido, né? Quando a gente adquire um sinal DFMCE-FID nessa situação, você praticamente adquire uma intensidade de sinal nula, como está mostrado aqui. Conforme a gente vai aumentando a temperatura e fazendo aquisições com essa sequência de pulso, vai chegar a uma determinada temperatura de transição aqui, onde os segmentos da região amorfa vão ganhar mobilidade, né? E você vai realmente conseguir detectar essa transição nessa faixa de temperatura. Tá? Aqui, novamente, você estabelece esse platô, né? Onde esses segmentos móveis então, estão com mobilidade, até chegar numa outra transição, né? Como a gente observa aqui nesse gráfico, onde os segmentos que estavam cristalinos, né? Os mais rígidos aqui em azul, vão agora ganhar mobilidade e você passa por essa outra transição e até essa situação. Então, a DFMCE-FID, ela te permite estudar essas transições dinâmicas utilizando essa técnica com um filtro dipolar. E o interessante, então, é que se a gente analisar um sistema complexo, né, que tem uma distribuição de tempos de correlação complexa como essa daqui, conforme você aumenta a temperatura do seu sistema, você começa a ter mais sinais que passam pelo filtro dipolar da sequência de pulso, né, que é o que está nessa região à esquerda dessa linha vermelha. E conforme maior a temperatura, então, você vai tendo uma contribuição de mais componentes aqui dos tempos de correlação, de forma que isso aqui, né, se reflete em gráficos, como mostrado aqui desse lado, onde você tem a intensidade do seu sinal baixa no início, quando passa pela primeira transição, você tem essa subida rápida, que reflete um tempo de distribuição mais estreito, como esse primeiro pico, né? E aqui depois uma transição mais larga, que reflete, né, esse outro pico mais largo passando pelo filtro dipolar. Então, com essa curva que a gente obtém, a gente consegue fazer um fitting, né? Consegue analisar ela para encontrar esses parâmetros, né, das informações da distribuição de tempos de relaxação, como a largura dessas distribuições, né, o valor médio desse tempo de correlação, de um sistema que pode ser o quão complexo ele seja, isso vai se refletir de alguma forma nessa curva. Tá? Só para mostrar para vocês alguns exemplos, né? No meu pós-doutorado lá com o professor Eduardo, a gente trabalhou num projeto em conjunto com a Petrobras que analisou alguns materiais praticamente sólidos, né? Como, por exemplo, o cimento asfáltico de petróleo, né? Depósitos de parafina e polímeros de interesse da indústria do petróleo. E essas técnicas, né, de baixa resolução, elas te permitem desenvolver métodos rápidos para avaliar a qualidade do cimento asfáltico, né, a sua rigidez em função de diferentes tratamentos que ela pode sofrer. Né? Você pode avaliar a distribuição de tamanhos de parafina, utilizando essas técnicas também, para fazer uma caracterização desses sistemas. Você pode analisar a degradação, né, a formação de ligações cruzadas, por exemplo, em polímeros, e também avaliar o grau de degradação de um determinado sistema submetido a diferentes tratamentos. Né? Outro estudo, né, utilizando essas técnicas, que eu acho que é interessante comentar, que eu também desenvolvi lá com o professor Eduardo, né, e também com o professor Jarbas e o Wallace, é o estudo da formação de ligações cruzadas, né, no colágeno da córnea de olho, né, do humano. O interesse nesse estudo é devido a uma doença que se chama ceratocone, e existe um tratamento, né, que é realizado com irradiação de luz ultravioleta para promover a formação das ligações cruzadas, para tornar a nossa córnea mais rígida, né, de forma que você inibe o crescimento irregular dessa córnea. E esses métodos de baixo campo também têm um potencial muito grande no acompanhamento desses processos, e no comparação e no estudo de diferentes protocolos médicos. Tá?
Bom, agora que eu mostrei esses exemplos no baixo campo, eu gostaria de passar a discutir um pouquinho as possibilidades na alta resolução, né? Como nós vimos, então, no baixa resolução, a gente só tinha resolução até aqui, né, na interação de polo, e agora em alta resolução a gente consegue ver efeitos do deslocamento químico, do acoplamento escalar J, né, e de interações quadrupolares. De modo, então, que quem está acostumado com a RMN de alta resolução, né, em sistemas líquidos, vocês têm esses espectros, né, bem resolvidos, como esse daqui. Porém, o que acontece na análise de um sistema sólido é que as nossas interações, né, dipolar, quadrupolar, né, do deslocamento químico, essas interações, elas passam a depender da orientação espacial dos nossos sistemas. Ou seja, as interações são anisotrópicas. Então, por exemplo, aqui, para esse sistema que eu mostro aqui para vocês, ele não vai ter apenas uma posição, né, de deslocamento químico, né? Mas essa posição de deslocamento químico ela depende da orientação espacial, tá? Como vocês podem ver aqui. E num espectro de pó, né, por exemplo, você vai ter um espectro super largo como esse, né? Não só a interação do deslocamento químico, mas a interação quadrupolar, né, passa a ter vários termos anisotrópicos, de modo então que o espectro ele fica bem alargado e complexo de ser analisado diretamente, tá? O interessante é que essa anisotropia, então, ela carrega informação da estrutura, né, e da geometria desses sistemas. Então, na verdade, não é apenas uma coisa ruim, né, mas ela traz informações estruturais para a gente sobre a geometria do nosso sistema. Porém, para caracterizar esses materiais, a gente passa a ter que utilizar uma série de técnicas especiais, né, na RMN de estado sólido. Então, essas técnicas especiais vão ser o que vão permitir a gente obter espectros com uma maior resolução, né, removendo esse alargamento das linhas para fazer essa caracterização. E uma das técnicas principais, né, nos sólidos, que vocês já devem ter ouvido falar, é da rotação em torno do ângulo mágico, né, que vem de uma propriedade muito interessante que a gente encontra nas equações, né, do deslocamento químico, do acoplamento dipolar, aqui do quadrupolar, que é esse termo que vocês estão vendo que se repete em todos eles, de 3 cosseno ao quadrado menos 1. Né? Esse termo aqui, então, se você substituir por 54,7 graus, você vê que ele dá zero. Ou seja, você cancela a contribuição anisotrópica aqui no deslocamento químico, né, no dipolar, no quadrupolar. Você reduz, então, os efeitos do alargamento dos espectros, obtendo, né, um espectro MAS aqui, né, de rotação em torno do ângulo mágico, bem mais resolvido. Né? E as técnicas, então, para fazer a rotação em torno desse ângulo é utilizar um rotor que, em relação ao campo magnético aplicado, né, externamente na nossa amostra, ele tem a bobina, né, nesse ângulo, você tem o rotor colocado aqui. Nessa figura aqui, então, vocês conseguem ver uma sonda para RMN de sólidos, né? Aqui o rotor, onde a gente vai colocar a nossa amostra, que vai estar nesse ângulo de 54,7 graus, rodando, né, para fazer essa aquisição e obter aquela resolução que eu mostrei. Além da técnica de rotação de ângulo mágico, a gente tem técnicas para desacoplar o forte acoplamento dipolar, né, tanto heteronuclear quanto homonuclear dos sistemas. A gente tem técnicas para aumentar a intensidade do sinal, por exemplo, do carbono 13, como a CP+, né, através da polarização cruzada, em conjunto. Então, você usa essas técnicas em conjunto para obter realmente espectros que lembram, né, os espectros de líquido dos sistemas. Recentemente, então, eu iniciei uma parceria aqui na UFMG
junto com o professor Geraldo Lima, que no grupo dele, então, eles sintetizam, né, e caracterizam uma série de materiais inorgânicos interessantes, né, que, como, por exemplo, esses niobatos de sódio, niobatos de lítio, né, MOFs também, e sistemas que são funcionalizados para uma série de aplicações, né, como, por exemplo, para absorção de poluentes, né, ou utilizados para catálise heterogênea, entre outras aplicações. E nós iniciamos uma parceria, então, fundamental, né, com o professor Marcos de Oliveira Júnior, do Instituto de Física de São Carlos, na investigação e caracterização desses sistemas por RMN de estado sólido, né? E essa parceria está sendo fundamental para a gente ter esses resultados que eu estou apresentando aqui, né, que eu mostro para vocês. Então, por exemplo, esses espectros são espectros de nióbio, né, 93, que apresentam um spin quadrupolar, né, 9,5. E como vocês podem ver, mesmo utilizando então a rotação do ângulo mágico, você observa, né, um sistema complexo, né, aqui no espectro dele, porque com massa a gente consegue cancelar a primeira ordem da interação, mas a segunda ordem da interação você não cancela totalmente, tá? Então, nesses sistemas, você precisa realmente ter equipamentos, né? O ideal, né, para você ter uma melhor qualidade no seu sinal, com um maior campo magnético, com uma taxa de rotação da sua amostra elevada, para conseguir realmente separar as bandas laterais e conseguir analisar esse espectro, né? Então, a ideia foi comparar sistemas que foram sintetizados, né, de formas diferentes, como esse daqui que eu mostro para vocês, e fazer a determinação dos sítios, né, das informações estruturais desse sistema, comparando, né, o RMN, por exemplo, com os dados de raio-x. Tá? Bom, aqui eu mostro mais algum espectro para vocês, agora de sódio, né, também spin quadrupolar, né, spin 3,5. E não apenas uma aquisição unidimensional, mas agora pela técnica MQMAS, né, que permite a gente separar, né, como vocês podem ver aqui nesse gráfico bidimensional, as contribuições de diferentes fases, né, cristalinas desse sistema. Então, permite a gente fazer uma melhor caracterização dos parâmetros e desses sítios, tá? Bom, esses estudos, então, a gente apenas iniciou eles, né? É o caminho que a gente quer seguir e se fortalecer realmente no estudo de diferentes processos de síntese e uma completa caracterização desses sistemas com essas técnicas. Bom, eu finalizo então agradecendo, né, aos principais colaboradores aqui nesses trabalhos, o Dr. Luiz Alberto Colnago, o professor Eduardo Ribeiro de Azevedo, o professor Marcos de Oliveira Júnior, né, todos os demais colaboradores que eu citei, e deixar a mensagem de que a RMN de alta resolução e baixa resolução, então na verdade elas não estão competindo, né, mas elas são complementares. Você consegue informações diferentes do seu material. A indústria tem muito interesse em transpor técnicas que são hoje só viáveis em alta resolução para sistemas de custo bem mais reduzido, né, que são esses equipamentos de baixo campo, para poder realmente ser utilizados de forma rotineira na indústria, né? E o desenvolvimento de técnicas para análises fundamentais desses materiais, né? Essas são as linhas que eu quero avançar aqui na UFMG, junto com os meus colaboradores, e eu finalizo, então, deixando o meu contato, para quem quiser entrar em contato comigo, e agradecendo novamente a Aurem. Muito obrigado a todos.